Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, viva Sérgio. Então, Paulo, cá estamos nós. Pronto para mais uma hora de diários. Meia hora de jato. Meia hora de jato. Vamos acabar hoje com as coisas acima de mais de 1000 metros de altitude. Exatamente. Vamos tentar. Acho que conseguimos. Nós tínhamos ficar no Vietnã. Sim. Ou seja, Vietnã. Não ficámos lá. Foi um helicóptero. Foi lá resgatar. A guerra do Vietnã foi um tubo de ensaio para muito daquilo que vem a ser a doutrina de emprego aéreo, em termos de combate aéreo, ataque aéreo tático e uso estratégico. Porque tudo o que se aprendesse no Vietnã, ou se desaprendesse, dependendo da perspectiva, e tudo o que foi feito, vendo outros conflitos mais indiretos, como foi o caso da Guerra Israelo-Árabe de 1956, 1967 e 1973, o Yom Kippur, deu para entender de que forma é que se ia criar também uma doutrina para o emprego de algo tão tecnologicamente sofisticado como é o caça-jato, ou o bombardeiro-jato, ou o caça de ataque ao solo. Porque agora também começámos a ter outra vez, não deixaram de existir as definições táticas ou estratégicas dos aparelhos. Temos os caças de interdição aérea, ou os interceptores, temos os caças de ataque ao solo, ou os caças bombardeiros de ataque tático, temos os bombardeiros táticos, os bombardeiros estratégicos, e temos mais uma coisa, que era um bocado diluída nos aviões a hélice, que é o avião de treino. Como é o caso do Alpha Jet, que foi operado por Portugal e foi retirado agora recentemente, ou seja, são os pequenos aviões bilugar, normalmente são bilugares, não é? Porque é para a aprendizagem, o piloto atrás e o instrumento à frente, ou invertido, depende da situação. E qualquer país hoje em dia, quer dizer, se quer formar pilotos de caça ou pilotos para outras missões, tem aviões para o treino. Tem aviões para o treino. O Alpha Jet é um exemplo. O T-33 que eu falei há bocado, já vem dos anos 50, é outro exemplo. Passou a existir porque os aviões são tão tecnologicamente exigentes, nesta altura, as aeronaves a jato, que têm que ter mesmo esta formação de pilotagem. Muito laconicamente, a formação de um piloto aviador, que é o caso, estou a utilizar aqui a terminologia nacional, portanto, um piloto que exerce até a aviação de caça, passa primeiro por uma instrução em aviões simples a hélice de treino, passa para aviões a jato de treino, e depois que é a conversão, e depois de fazer a conversão, passa para a aviação de combate. Isto é muito simplificado. Espero que as pessoas entendam que não temos aqui tempo para explicar o processo. Sim, não é? Sim. Depois da Guerra do Vietnã, o que é que isto serve? Serve para ir fabricando, digamos assim, aquilo que é a aviação do lado ocidental e a aviação do lado do Bloco Soviético. E aos não alinhados. O que é que nós também temos aqui? A construção de um imenso mercado. Mercado em que sentido? Até à Segunda Guerra Mundial, digamos que o fornecimento de aviões, havia um mercado, nós compramos aviões em Inglaterra, mas era um mercado limitado. A maior parte eram países que tentavam criar as suas forças aéreas, e os mais pequenos, mas não situações como a nossa, adquiriam. Mas ainda não era um mercado ao nível como está hoje, com interesses económicos, com contrapartidas, questões estratégicas de cedências de territórios, de multinacionais, não. Portugal comprava 20 Spitfires, quase nem fazia um concurso público. Hoje em dia é preciso fazer um concurso público, ou um concurso juridicamente sustentado para a aquisição de material de guerra, inclusivamente aviação. Hoje em dia aluga-se. Aliás, há 2 semanas, constatámos que na Líbia estão a voar caças Mirage F1 de mercenários. Há uns anos era impensável ter caças a jato em posse, fora de uma força aérea institucional, de bandeira. Pronto. É a evolução dos tempos. Pronto, a criação dos 2 blocos, vamos ter a França, a Inglaterra, a criar a sua própria indústria aeronáutica. A França vai ter as suas linhas com o Mirage. Começa com o Ouragan. Quem é o grande fabricante inicial na França? Marcel Dassault. Que depois passa para outras. Ela depois é absorvida pelos consórcios que aparecem na NATO, a British Aerospace, a Aeroespacial,
é que começamos a ver aqui a comercialização do... Porque, vamos ver uma coisa, e nós estamos a falar sobretudo da aviação de combate, mas o que é que vai trazer isto? Vai trazer aquilo que também falámos há umas aeronáuticas atrás, a aviação comercial. Sim. Agora notemos uma coisa, quem se der ao trabalho de ver a configuração dos aviões comerciais, desde o Boeing 707 e do Caravelle, pouco mudou. Sim. Olhamos para um Airbus e para um Boeing, ou para um Bombardier, ou um Embraer, que a Embraer faz. Sim. Qual é a diferença que vemos? Nada, o conceito é sempre o mesmo. É fuselagem, motores e capacidade de passageiros. E a velocidade é sempre a mesma. Podia o Paulo perguntar-me, eu concordo, as altas velocidades não são viáveis. Sim. Não são viáveis, têm muitos riscos, não são comercialmente... Tem que ser mais, no caso comercial, tem que ser testado com mais... Tem que ser um aparelho que garanta mais... Isso ainda vai demorar muito. Porque Sim, hoje em dia sim. o grande negócio é as aquisições tecnológicas que se põem. Ainda agora a frota da TAP está a adquirir os Boeings Neo, da série Neo. O Airbus 330 Neo, sim. Exatamente. Tecnologicamente, a TAP até é quase todas as companhias são agora, a nível militar, o que vai surgir no Vietnã, a verdade é vai durar até os anos 90. O Phantom, o caça Phantom que entra no Vietnã, só agora é que foi. Eu acho que os gregos estão a retirá-lo agora. O Phantom 2 vai ter imagem. Os MiG-21, que são da safra do Vietnã, estão a ser retirados agora em alguns países do ex-Pacto de Varsóvia. Porque realmente estão a ser retirados porquê? Continuam a andar a 2000 km por hora, mas tecnologicamente estão completamente ultrapassados. Hoje em dia, o que é que prevalece num caso? Eu reparei numa coisa muito curiosa. Qual era a grande ambição de uma força aérea que se quisesse poderosa a nível, e vou-me remeter até à aviação de caça e interdição aérea? Um avião que pudesse voar, agora já não se mede a 1000 km por hora, é Mach. É Mach, sim. Que voasse a mais, pelo menos de Mach 1.9, Mach 2. Ou seja, na ordem entre os 1900 a 2125 km por hora, o ideal 2.300, 2.400 km por hora para ter manobrabilidade. Porque se estivermos a falar daqueles famosos MiG-31 russos que andam a 3.000 km por hora, que não tem manobrabilidade, é um interceptor estratégico que vai a direito. Se ele tentar fazer uma manobra apertada a 3.000 km por hora, volatiliza, não é? Um foguete com asas. É um foguete com asas. Isso tinha sido um princípio que tinha ditado a construção de um caça que só foi retirado há 10 anos pelos italianos do F-104 Starfighter, que é o caso mais estranho que eu conheço de um avião de combate. Porquê? Os americanos tiveram, depois acabaram por retirar, que era o F-104A. Depois impingiram-no à NATO. O F-104G, ou G. Também o Japão também usou. Esse F-104 chamava-lhe o míssil com asas. A espessura da asa não era mais que... era inferior a 1 centímetro. Aquilo decapitava alguém que se metesse na frente. O caça ia a mais de 2.000 km por hora, mas era somente para disparar mísseis, embora tivesse um canhão interno, uma peça interna de defesa de 20 ou 30 milímetros, mas o problema não foi esse. Ele tem um rácio de acidentes. A Luftwaffe operou cerca de 400 F-104 Starfighters. Teve 168 acidentes. Não precisou de entrar em guerra com o Pacto de Varsóvia. 168 quedas. Eu chamo-lhe um fazedor de viúvas. No entanto, foi um caça que foi ali imposto à NATO, porque isto também tem os interesses. Claro que sim. Tem os interesses. Era a Lockheed, não é? E Portugal? Portugal, durante algum tempo, e até 1974, nem caças interceptação pôde ter, porque a NATO, simplesmente, as Nações Unidas bloquearam por causa da guerra do ultramar. E depois, quem é que fazia a defesa aérea do espaço aéreo português? Quem é que se reclamava a isso? A Espanha. Porque a Espanha não parou o seu upgrade. Passou dos F-86 para o Mirage, para o Phantom. E depois, claro, coitados portugueses, temos que os defender, eles não têm capacidade de defesa. E depois, mesmo assim, nos anos 80, e há uma história muito mal contada, em que nós recebemos, em 1980 ou 79, salvo erro, 12 aviões de treino supersónicos T-38 Talon. Supersónicos.
nós não tínhamos aviões supersónicos reais. Tínhamos o F-86 que puxado dava a velocidade de som. E o Fiat G91 de boa memória, que era um caça-tático que foi usado sobretudo na Guiné e começou a levar em 73, 74, começou a levar com mísseis antiaéreos que chegaram ao PIGC. De repente começámos a ver que tínhamos resposta do solo. Acabada a Guerra Colonial, o que é que acontece? Chegam 12 caças T-31. Aí já me lembro da chegada, porque já gostava muito de aviões, e eu comecei a esfregar as mãos. Porquê? Porque os caças T-38 eram versões bilugar de um caça chamado... Era uma bicicleta com reatores, porque era extremamente fiável, muito manobrável, e era o caça dos pobres, que era o F-5 Tiger, F-5E, que os brasileiros ainda usam numa versão recaustada chamada F-5BR, que eles dizem que aquilo é sempre estado da arte, não é? Pronto, não quero entrar por aí, senão os nossos amigos do Brasil crucificam-nos. Estão à espera de uns caças suecos. E eu pensei, vem aí os F-5 Tiger. O F-5 Tiger era um caça que não voava a 2000 km por hora, mas era extremamente manobrável. E a 1700 km por hora consegue-se ter um dogfight, porque as pessoas também têm que pensar um pouco. Um avião não tem uma velocidade permanente, a não ser agora os últimos modelos do F-22 Raptor ou F-35 da Lightning, que está a dar muitos problemas, que é aquele novo aparelho que está a ser vendido para todo o mundo dos Estados Unidos, que está a ser imposto ou comprado. O voar a 2000 km por hora é momentâneo, porque eles têm que ter velocidades de cruzeiro, senão ficam com os tanques secos. Só agora é que é o Super Cruise. Portanto, o normal de um aparelho que anda a 2000 km por hora é voar a velocidades de cruzeiro de 700, 800. Só abre os chamado afterburning, que para isso é os pós-combustores, que é para dar impulso a sério, em situações de combate extremas. Além disso, não se consegue combater a 2000 km por hora. Sim. É uma velocidade de escape ou uma velocidade de aproximação. Porque depois, para um confronto, e alguns teóricos diziam acabou-se o dogfight. Não acabou nada. Ainda agora houve um dogfight uma chamada luta entre aviões entre paquistaneses e indianos. Depois deu ali para ali uma confusão que já ninguém sabia bem o que é que tinha abatido o quê. É normal para ali. Já davam nomes trocados aos aparelhos. Pronto. Depois acaba sem saber quem é que era o F-16, quem é que era o MiG-21. Estavam para lá nas oficinas no interior. Exatamente. O F-104 Starfighter, o Phantom, etc., começa-se a construir uma força aérea padronizada na NATO, em que depois concorrem os aparelhos americanos com os aparelhos que é. Ora bem, há bocado falamos da Alemanha. A Alemanha, durante muito tempo, não constrói aparelhos novos, mas começa a construir aparelhos americanos sob licença. A Grã-Bretanha não. Decide fazer a sua própria corrida. E introduz um caça logo. O Gloster Meteor é o caça que inaugura a Era do Jato. Vai introduzir nos anos 50 e dura até ao início dos anos 70 um dos mais bonitos aviões a reação caças a jato que eu conheço. Não era rápido, andava por volta dos 1111 km por hora, que era o Hawker Hunter. Mas era lindo, lindo, lindo. Obviamente que o Reino Unido percebeu que não ia longe só com o Hawker Hunter, que exportou para todo lado. Para os países do Médio Oriente, exportou para a Índia, exportou para a América Latina. O Hawker Hunter é um avião de exportação, porque isto entra-se no mercado de exportação. Então vem com um modelo que só exportou para a Arábia Saudita, que era o BAC, British Aircraft Company, e depois posteriormente British Aerospace, o Lightning, que era um caça que voava a mais de 2000 km por hora, durante algum tempo não teve canhões, tinha uma configuração, este Lightning vai ter imagem, tem que ter, porque é para se perceber, é um birreator, porque nós também começamos a ter aqui os aviões monorreator e birreator. É um monorreator, mas em vez de ter os reatores lado a lado, tens reatores sobrepostos. Sim, é uma configuração um pouco estranha. E tem uma configuração de alar também um pouco estranha, tipicamente inglesa. As quando lhes dá para delirar no desenho, mas o avião era eficaz. Era para a defesa aérea britânica. E eles, isto no tático. E depois, a indústria aeronáutica britânica aposta também na aviação estratégica. Como? Com a série V, que são os bombardeiros V, o Vickers Valiant, o Vulcan, que eram bombardeiros estratégicos que, inclusivamente, a última vez que são usados em força é na Guerra das Malvinas, contra a ocupação argentina, que são os Vulcan, que foram depois retirados de serviço, e eram bombardeiros que tanto podiam usar cargas convencionais como podiam usar cargas nucleares, porque
porque aqui estamos a falar também do nuclear. O nuclear por míssil e o nuclear que podia ser despejado a partir de um bombardeiro. É que aqui, repare uma coisa, nós entramos a tecnologia aérea. Vai trazer também o deterrent force, ou seja, a força de dissuasão. Por vezes temos forças aéreas que não são feitas para entrar em combate levianamente, são forças de dissuasão. Ou seja, eu tenho isto, se te metes comigo estás tramado. Portanto, dissuadir. Os franceses têm termo para isso, force de frappe. A indústria francesa também vai entrar em cheio, sobretudo com a aviação ligeira e tática, com os caças Mirage, sobretudo. Há outras marcas, a Sudoeste, mas que faz aparelhos, por exemplo, de vigilância aérea naval. A grande produtora, a grande fábrica é a Marcel Dassault, que fabrica durante muitos anos o Mirage 1, que é de teste, passa para o caça, que durante muito tempo vai ser a espinha dorsal da defesa aérea francesa, que é o Mirage 3C. Do Mirage 3C tem um reator, os primeiros vão a 1500 km por hora. Eu não estou a dizer a velocidade em Mach, porque as pessoas depois têm que estar a fazer conversões e é um bocado... Portanto, eu estou a utilizar a quilometragem e depois tinha um foguete que lhe permitia ir a 2000 km por hora. Mas depois passa para o Mirage 3E, que já tem um reator com pós-combustão, depois passa para o Mirage F1, passa para o Mirage 2000 e agora temos o Rafale. E isto, muito abreviado. O Rafale que agora... E qual foi a evolução destes caças? Os mísseis, por exemplo, o sistema de armamento, são os mísseis que se dispara e esquece, mísseis que são altamente efetivos, que evitam o dogfight. Mesmo assim, convém ter o avião armado com uma peça ou duas peças de artilharia. A tecnologia que neste momento, e de há 20 anos para cá, o próprio capacete do piloto transmite os dados para a viseira e para o head-up display, ou seja, o piloto já não tem que estar a olhar, como eu aqui, para o tablet. Sim. Olha em frente, porque tem tudo projetado no plexiglass frontal do cockpit. Toda a informação. Por exemplo, e agora, quer dizer, não posso... Antes que o tempo passe, tem que se falar do F-16. O F-16 é o avião que... Os Mirage vão atingir um estado de aperfeiçoamento até o Rafale. O Rafale que está a ser vendido para vários países, mas de repente os Estados Unidos vêm com um avião que vai durar... que dura há 40 anos e vai durar outros 40. Sim. Possivelmente o F-16 vai ser o recordista de tempo em serviço. É lindo, é eficaz, o design não desatualizou, porque primeiro o protótipo é de 1974, começa a voar em 1981 o F-16A. Ainda agora, da Carolina do Sul, reabrir uma linha de montagem para o F-16 Block 70 ou Viper. Porquê? É um caça que começa em segunda geração, passa a terceira... Segunda geração não, minto. De terceira para a quarta geração. Ainda vai chegar a uma quarta geração e meia, porque consegue ser equipado com sistemas eletrónicos similares aos da quinta geração, que é o caso do F-35, que agora tem muito polémico. O Japão comprou o F-35, o F-35 supostamente está a substituir em algumas forças aéreas da NATO, como é o caso da Noruega, o F-16. Mas, por exemplo, os países que foram do Pacto de Varsóvia, que se quiseram livrar do material soviético, ou russo, no caso da Polónia, foram pelo F-16. Outros foram pelo Gripen sueco, como é o caso dos checos. Portugal ainda vai continuar com o F-16. Não sabemos agora as opções, nem eu faço futurologia. Nós temos neste momento, por exemplo, as nossas oficinas gerais de material aeronáutico e as próprias oficinas da Força Aérea Portuguesa são altamente conceituadas na manutenção e na preservação em estado de combate e prontidão da nossa força de F-16. Tanto é que a Roménia comprou-nos 12 F-16. Tinha negócio, eu penso que a Roménia foi assediada pela Suécia para ter o Gripen. Eles preferiram ter os nossos F-16. Pagaram mais barato e ficaram servidos de acordo com aquilo que se pretendia. O F-16, por exemplo, tornou-se num avião quase padrão em quase muitas forças aéreas do mundo. Na América Latina, há F-16. O Peru tem F-16. O Brasil, inexplicadamente, não tem F-16. Fez outras opções. O Japão
tem a sua versão do F-16, que é o F-2, que é um F-16 modificado. O Médio Oriente, Israel, tem todas as versões de F-16. Agora, estamos a falar do F-16, então vamos ao Top Gun. Qual foi o avião do Top Gun que toda a gente ficou fascinada? Eu lembro de ir ver o Top Gun e depois fui tentar inscrever na Força Aérea no dia seguinte, aqui do Porto. Quando somos novitos temos umas ilusões. O F-14 Tomcat. O Tomcat, o F-14, que tinha uma particularidade que há outros aparelhos também vão ter, como o MiG-23 russo, que é geometria variável. Ou seja, para baixas velocidades as asas abrem, para altas velocidades as asas fecham. Qual é o outro aparelho que ele agora vai se tornar lendário? Que foi usado um aparelho de consórcio alemão, britânico, italiano e não sei se me está a escapar mais algum, que é o Tornado. O caça Tornado, geometria variável. Repare que eu estou a dizer consórcios. Os consórcios Ou seja, temos aparelhos que já não são desenvolvidos só pelos Estados Unidos. Não, temos aparelhos, por exemplo, na Europa, com a NATO e com a União Europeia. Temos os consórcios em que se projeta um caça em consórcio. Ou seja, não é só questão financeira. Um país faz um grupo de peças, outro país faz um grupo de peças, outro país faz um grupo de peças. Quer dizer, há aqui referências de aparelhos que, obviamente, que nós ilustramos em contexto de programa, mas que as pessoas facilmente agora têm a referenciação. Eu estou a falar do F-35 e o F-35 o que é que o caracteriza? Ser stealth, ou seja, invisível ao radar. Não é um aparelho particularmente rápido, mas como todos os aparelhos sofre das dores do nascimento. Ele é um aparelho inovador em muitos aspectos. É eletrónico, em termos de informáticos ou de eletrónica, é da alta tecnologia, é de quinta geração. Há quem diga que ele não é bom em dogfight, porque fizeram-se testes do F-35 no Nevada, no deserto do Nevada, e que os F-16 da Guarda Nacional, do Bloco 70, Bloco 70 ou Bloco 50, é a série mais recente F-16, conseguiram apanhá-los. Portanto, nem tudo é líquido, mas há forças aéreas que estão a apostar na questão tecnológica, porque este F-35 por exemplo, o F-35A é uma versão, o B é a versão que se está à espera que seja de descolagem vertical e que vem substituir o quê? O Harrier, que foi revolucionário, porque o Harrier, o caça-bombardeiro Harrier era de descolagem vertical, permitiu, por exemplo, à Marinha Britânica remodificar completamente o conceito de porta-aviões de grande dimensão para porta-aviões mais pequenos, isso viu-se nas Malvinas, introduziu o Harrier de descolagem vertical para a versão naval, porque tínhamos os Harrier de descolagem vertical para a versão terrestre e que eram, por exemplo, os caças bombardeiros, com capacidade de autodefesa, temos de dizer, podiam levar mísseis, mas para se defenderem, que eram caças que estavam sempre por prevenção na iminência no caso de um ataque do Pacto de Varsóvia. Porque até à queda do muro, tínhamos todas as forças aéreas da NATO com os seus aparelhos em estado de prevenção. Por exemplo, o Harrier, o que é que tinha de vantagem? Não precisava estar numa base aérea exposta. Na Alemanha Federal, antes da União das Duas Alemanhas, a RAF mantinha bases, digamos assim, que se limitavam a ser espaços muito bem camuflados, não eram bases, naquele sentido, quase como uma grande pista, porque eram Harriers. Sim. Tinha 3 ou 4 Harriers, ou 5, ou meio esquadrão, com como é que se diz? Com material de apoio, portanto, de logística, reabastecimento e armamento. E eram capazes de o pousar numa quinta. Sim. Mas os suecos, por exemplo, também tinham uma noção interessante. Os suecos começaram a ser, desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Saab foi e é uma excelente fabricante de para além dos carros, dos automóveis. Começou com o Saab Lansen, que era uma espécie de um caça dos anos 50, 60, voava nos 1000 e poucos, e de repente passa para um avião lindíssimo que é o Saab Draken, J-35 Draken, que foi adotado pelos suecos e pela Áustria e pela Finlândia. Voava a 2000 km por hora. Era um caça delta, asa delta. A outra questão é a superficial ar, é a modificação da questão aerodinâmica, é deixar de ter as asas principais e os estabilizadores e ter só um único jogo de asas em formato delta e um estabilizador vertical. Depois veio o Saab Viggen. O Saab Viggen tinha uma particular, tinha um motor de um avião comercial, um turbofan, daqueles que se encontram não na aviação militar, mas na aviação comercial, aqueles brutos
motores que ficam pendurados nas asas. E tinha uma coisa estranha, tinha umas aberturas. Quem não dominar a aeronáutica, para que eram aquelas ranhuras na parte posterior do reator? Retroimpush. Ou seja, o Draken, que era um caça de interseção, mas até pesado, levantava em 100 metros de autoestrada, porque uma das coisas que sucedia na Suécia é que nós estávamos tranquilamente na autoestrada e havia os semáforos. Os semáforos passavam vermelhos, os suecos paravam e de repente levantavam da autoestrada, tinham estado nos abrigos das caças vegan. Porque levantavam em 100 metros. E aterravam em 100 metros porquê? Porque quando vão aterrar, o fluxo do reator era invertido para a frente, ou seja, ele travava com o próprio reator. Os suecos e a manutenção podia ser feita por recrutas. Portanto, era de uma manutenção extremamente simples. E agora passaram para o JAS 39 ou F-39, os brasileiros estão a chamar, que é o Gripen, e que modificou também um paradigma do pensamento sueco. Os caças suecos, até antes do Gripen, até ao Viggen, não eram para exportação. A Suécia apostava numa indústria aeronáutica de consumo interno ou de exportação muito limitada. Como eu disse, exportaram para a Áustria, exportaram para a Finlândia. O Gripen, não. De repente muda o paradigma da Saab e começa a entrar no mercado comercial da aviação militar. Temos Gripen na República Checa, Gripen na Hungria, temos Gripen para o Brasil, há mais uma série de encomendas. O caça é de quarta geração e meia, como se costumamos a dizer. Sim. Tem os upgrades. O caso dos russos, que agora é os russos. Os russos apostaram forte e feio. Agora já não é amigo. Curiosamente, é o Sukhoi. É o Sukhoi Su-32, o Sukhoi Su-30, são os Flanker. São agora os Sukhoi Su-57, que é o concorrente ao F-35, que são stealth. É assim, modificou-se o paradigma do combate aéreo. Não se modificou. Aumentou-se o nível tecnológico para determinadas missões. E agora também, e estamos a terminar, temos estado a falar nós sacrificámos um bocado os helicópteros, porque o helicóptero, a evolução que o helicóptero teve maior foi a construção dos helicópteros especificamente para combate, como o Apache, o H-64, o Raiket sul-africano ou o M24 Wind, que são helicópteros para ataque anticarro. Portanto, são assassinos de carros de combate. Mas, e de repente, nós o que é que nos confrontamos? Com a aviação Coca-Cola. O que é que acham que é a aviação Coca-Cola? É o drone. É o drone. Neste momento, estamos a entrar no droning. Os drones que vão desde os nossos pequenos dronings. Cá temos os drones, ou o AVS, Unmanned Aerial Vehicle, que é atirar quase um papagaio. Temos os drones que se vendem na Vorten, mas que isso qualquer dia acaba. Até aos drones a sério, como o Reaper, que voam a 900 km por hora e que são controlados por um badochinha com um fato de voo que é até tenente da United States Air Force, que está ali com um quef-pau de Coca-Cola e batatas fritas, num contentor, alguns nos Estados Unidos, com um manobrador e que vai seguindo por satélite e que, pronto, é aquilo. É o alvo e despeja-lhe um Hellfire. E curioso, sabe uma coisa? Nós estamos quase a terminar. E desta vez temos que ficar pela aeronáutica e se houver pedidos de várias famílias, um dia voltamos à questão. O nível de depressões psicológicas dos pilotos de drone é muito maior que o nível de depressões ou desgaste psicológico dos pilotos convencionais que têm contacto visual mais ou menos com o alvo. Porque o drone, onde é que o drone entra? Nós aqui deixamos muita coisa de fora, estamos conscientes disso. As operações, a primeira operação na Tempestade Deserta é ainda mais ou menos, o segundo ataque ao Iraque, as operações no Médio Oriente e as operações contra o Estado Islâmico. E é só os Estados Unidos a usar drones? Não. Israel usa drones? Mas isso. Israel e Estados Unidos é a mesma coisa. Portanto, utilizam o mesmo material e agora os russos começam a pensar também em drones. Vão um bocadinho mais tarde, porque eles gostam mais da força bruta de usar o piloto. Agora, o drone é uma arma terrível porque ninguém se apercebe da chegada dele e quando damos conta já levamos com míssil. E os drones estão-se a desenvolver ao ponto que a última coisa que eu li, e terminamos aqui,
é onde haver porta-aviões, mas que não levam aviões. Não, drones. Levam drones. Ou seja, vamos ter uma série de pilotos da Coca-Cola que não estão no meio do deserto, estão no meio do mar. Portanto, o droning. Mas, concluímos, o droning não substitui os aparelhos tripulados. Nem pensar. Ou seja, já tinha feito essa referência a alguns programas Não. que ainda Nem pensar. E o ficamos fator por aqui. humano ainda é importante. Para... O fator humano não é possível substituir. É muito giro mandar sondas a Marte, mas continua-se a querer mandar lá astronautas, não é? Exatamente. Por isso. Ficamos por aqui. Terminamos Vamos descer para a Terra para os terminamos a próximos série, é episódios. É. E sempre a considerá-lo. Igualmente. O Certo? que é que vai ser para a próxima? Não sabemos. Talvez uniformes? Uniformes, nós estamos com a ideia de Estamos a uniformes. precisar falar fardas e uniformes. Dê-nos o vosso feedback. O que é que acham da Sim, ideia? também, e sempre a subscrição no final. Subscrição e Acho vejam. que tem um Nós gostamos de ver sininho para notificar e depois tem Gostamos de ver as visualizações, porque também partilhamos e sempre a apostar. E sempre a considerá-lo. É igualmente. Bom, Até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.